Oi, gente! Temos coisas boas hoje. Temos uma prova da CP para resolver do livro fundamental que foi feita por mim. E temos hoje uma análise sintática para vocês verem como a análise sintática é realmente um terreno pantanoso. Porque quem engana até é professor, quanto mais aluno que está ansioso fazendo uma prova. Então isso é bom hoje, por quê? Porque quando vai haver essa prova no domingo, então vocês já vão prontos, porque vão enfrentar a análise sintática, né? No ensino médio principalmente, e tem também no ensino fundamental. E vocês vão mais com essa certeza, porque com certeza vai cair questão de análise sintática de pronome relativo, e nós hoje vamos ver, não pronome relativo, mas vamos ver essa parte de análise sintática e depois veremos a prova da CPI, que foi, como está aqui no quadro dizendo, da Prefeitura de Cabedelo, né, nível fundamental, certo? Então, vamos começar. Peguei uma frasezinha que está lá no CDF, lá no corredor. Aí tem esse aviso: é terminantemente proibida a permanência de alunos nos corredores durante o horário de aula. E tem essa vírgula entre corredores e durante. Né? Então, assim que você olha para isso aí, sem você pensar, né? Você pensa logo assim: nos corredores a adjunta adverbial de lugar. E durante o horário de aula é a adjunta adverbial de tempo. Você pensa isso, você pode pensar isso, mas depois da aula de hoje você não vai mais pensar isso não. Você vai ter certeza daquilo que você vai saber acerca dessa frase. Então, vamos começar com essa frase, separando em predicado e sujeito. Como é que eu separo o predicado e o sujeito? Eu pergunto quem é o verbo e eu descubro o sujeito. Aí eu pergunto, quem é terminantemente proibida? Aí você responde tudo isso. A permanência de alunos nos corredores durante o horário de aula. É isso que é terminantemente proibido. A permanência de alunos nos corredores durante o horário de aula. Aí você pode perguntar, isso é o quê? Isso é um sujeito, porque você perguntou quem é o verbo, você descobriu o sujeito. E o que sobrou desse sujeito você tem como predicado. Então, essa expressão toda, a permanência de alunos nos corredores durante o horário de aula, é um sintagma. A gente chama de sintagma, o sintagma do sujeito. E o outro sintagma é o sintagma do predicado, é terminantemente proibido. Então, a gente vai agora ver que tipo de sujeito é esse, qual é o núcleo desse sujeito, o que são esses outros termos que aparecem no sintagma, de alunos, esse artigo primeiro, né? Esse de alunos, esse nos corredores, esse durante o horário de aula, está dentro desse sujeito. Então, a gente vai ver, começando logo pelo predicado, que é mais curto, certo? Mais simples. Vamos começar pelo mais simples, que é o predicado. Que tipo de predicado é esse? Aí eu vejo, quando eu leio é terminantemente proibida, que a palavra mais importante, que tem o sentido, né, do predicado, é a palavra proibida. E eu vejo que é adjetivo. Por isso que as provas mais sofisticadas não trazem mais assim, morfologia e depois sintaxe. Trazem morfossintaxe. Por quê? Porque quando você analisa esse predicado, você precisa da base da morfologia, para você ter certeza de que função sintática é aquela. Então, quando eu olho aí, adjetivo, aí eu lembro. Um adjetivo tem função sintática de predicativo, sujeito do objeto, e tem função sintática de adjunto ao nominal. Guardaram isso? Um adjetivo tem função sintática, que eu sei que proibir é adjetivo, porque está, né, modificando permanência. Permanência proibida. Se eu estivesse modificando a palavra no masculino, seria proibido. Mas como diz, a permanência é proibida. Então adjetivo está dando qualidade para a permanência, para o substantivo. Mas não está formando sintagma com ela. Olha que está depois de terminantemente proibida. E quando você respondeu permanência, você não levou proibida junto. Então, proibida é adjetivo. E o adjetivo pode ser predicativo do sujeito do objeto e pode ser adjunto do nominal. Como é que eu tiro essa diferença? Essa aula é supimpa, minha gente. Porque tem gente que não sabe a diferença. Como é que eu vou diferenciar um predicativo de um adjunto do nominal? Tão simples. Um é simples. O adjunto, adnominal, ele está junto do nome no mesmo sintático. O predicativo não. Então, quando você vê um adjetivo, ele está separado do substantivo que ele modifica,
separado por um verbo, separado por palavras, separado que está no final, separado que está no início, está no final, separado. Ele não foi junto do sujeito, não foi junto do objeto, não foi junto daquela palavra que é principal, o nome de alguma coisa, ela não foi junto. Então, ela se refere à permanência, mas não está junto, então ela não pode ser adjunto. É isso, tão simples, né? Então, se era proibida essa palavra, está modificando permanência, é um adjetivo, mas não está junto de permanência, então não é adjunto. Então, se não sendo adjunto só pode ser o quê? Predicativo. Então, isso é um predicativo do sujeito. E já traz junto núcleo do predicado. Todo predicativo é um núcleo de um predicado. E se o predicativo é do sujeito e é um núcleo do predicado e é um nome proibida, eu já sei que predicado é esse. Olha só, adjetivo, sim, só pode ser o quê? Adjunto, predicativo. Se estiver junto do nome que modifica, adjunto. Se não estiver, predicativo. Não está junto, predicativo. E todo predicativo é núcleo do predicado. Então, se isso é um núcleo do predicado e é um nome, porque é um adjetivo, eu só tenho de dizer que esse daí é um predicado nominal. É simples isso? É. Aí falta saber o que é e o que é terminantemente, né? Ora, se isso é um predicativo do sujeito, o predicado é nominal, não tem para onde. Predicado nominal tem que ter um verbo de ligação mais um predicativo. Então, eu já sei que esse verbo ser aí, funciona como verbo de ligação. Mas nem todas as vezes o verbo ser funciona como verbo de ligação, viram? Ele pode ser um verbo transitivo, tomem cuidado. Não decore, ser, ficava na ser, não é para decorar isso não. É para você ver na frase como é que ele está se comportando aí na frase, com quem ele está se acompanhando. Então, verbo de ligação aí porque tem ali um predicativo do sujeito, que é um núcleo do predicado, e o predicado é nominal porque o núcleo é um nome. E terminantemente proibida. Um advérbio, porque modifica um adjetivo. Então, advérbio de quê? De modo, terminantemente. Terminantemente, geralmente, são advérbios de modo. Se é um advérbio de modo, todo advérbio de modo vai dar um adjunto adverbial de modo. Pronto, tem um predicado nominal todo analisado. O verbo de ligação, que é o verbo ser, um advérbio de modo, que é o adjunto adverbial de modo, e um adjetivo, que é o predicativo do sujeito, e ao mesmo tempo se chama núcleo do predicado, sendo que as gramáticas geralmente não dizem isso. Aí fica difícil você saber classificar o predicado nominal. Mas como você sabe que o predicativo é o núcleo do predicado nominal, então o predicado só pode ser nominal. Vamos agora para o sujeito, que é muito mais complicado. Então, o sujeito é esse sujeitão, a permanência de alunos nos corredores durante o horário de aula. Aí eu vou logo atrás do núcleo do sujeito. E eu sei que esse sujeito, a CPCOM pede muito isso, é capaz de ir no ensino médio, agora na prova ela pede isso, viu? Esse sujeito está posposto ao verbo. Ela sempre pede isso, posposto, anteposto. Ele está posposto ao verbo, é um sujeito que está posposto ao verbo. Eu vou ver agora que classificação é essa dele. Então, quando eu digo a permanência de alunos nos corredores durante o horário de aula, aí eu pergunto assim, qual é a palavra que representa esse sujeito? Permanência. Por que não é alunos? Porque está preposicionado. E o que isso tem a ver, Aliette? Tem a ver que nunca um sujeito é preposicionado. Certo? Então não pode ser alunos por causa disso? Sim, porque está preposicionado. E nos corredores? Preposicionado. E durante o horário? Preposicionado. E aula? Preposicionado. Então, num toque de vista, você já disse que o núcleo desse sujeito é permanência. Como o núcleo desse sujeito é permanência, eu já sei que esse sujeito é simples. Por quê? Porque só tem um núcleo. Tendo dois núcleos, vai ter que aparecer ou a conjunção aditiva, ou alternativa, né? Que vai funcionar como aditiva, ou vírgula, para saber que o sujeito é composto. Agora, essa vírgula é de nos corredores e durante o horário, entre corredores e horário, durante o horário, eu já sei que não separa sujeito, porque corredor está preposicionado e horário está preposicionado. Durante é uma preposição. Então, núcleo do sujeito permanência, que é a palavra mais importante, só uma palavra, e eu já digo que esse sujeito é simples. Quando eu olho para esse núcleo do sujeito, eu vou olhar qual é a classe gramatical de permanência.
Aí nem preciso raciocinar, sabe? Não, eu tenho que decorar isso aí. Todo núcleo de sujeito ou é um substantivo ou é uma palavra substantivada. Não é outra coisa. Se for um advérbio, vai ser um advérbio substantivado. Se for um adjetivo, vai ser um adjetivo substantivado. Se for um pronome substantivado. Sempre vai ser uma classe gramatical substantivada ou a própria classe gramatical do substantivo. Então, já sei, permanência é um substantivo, que realmente, olha, a permanência. Como é que eu identifico um substantivo? Eu posso colocar antes dele um artigo, um pronome e um numeral. Colocando essas três classes gramaticais antes de um substantivo, você tem ali a prova de que realmente ele é um substantivo ou uma palavra substantivada. Então, se você assim, o infeliz caiu. Ah, o infeliz caiu, né? A pessoa cai, você diz isso. Ora, você sabe que na gramática, infeliz está lá na caixinha dos adjetivos. Mas quando você tem o infeliz, quem caiu? O infeliz. Sujeito, núcleo, infeliz. Então esse infeliz aí não está funcionando como adjetivo. Olha o artigo, o infeliz, está funcionando como substantivo. Por isso que todo substantivo núcleo do sujeito é um substantivo ou uma palavra substantivada, certo? Vai ser. Aí se eu tenho um substantivo permanente, o que é que eu boto antes que esse A? Aí eu já decorei, artigo definido, o, a, os, ai, definido, uns. Aí já sei que esse A vai ser um artigo definido. E todo artigo não tem para onde é uma adjunta nominal. Ó, já tenho aí um artigo, uma adjunta nominal, já tenho um substantivo que é o núcleo do sujeito. Falta de alunos nos corredores e durante o horário de aula. Aí eu vou olhar o que é essa palavrinha aí. Quando eu olho o que é essa palavrinha aí, eu vejo que todas elas estão modificando permanência. Permanência de alunos, permanência nos corredores e permanência durante o horário de aula. Todos estão modificando permanência. Então, isso é uma locução. Por quê? Preposição mais um substantivo. Então, quando eu vi uma locução modificando um substantivo, eu já sei que era uma locução adjetiva, porque ela está adjetivando aquele substantivo. Então, de alunos nos corredores durante o horário de aula, tudo isso é locução adjetiva. Eu já posso colocar que são locuções adjetivas, porque todas elas estão modificando permanência. Olha só, permanência de quem? Dos alunos. Permanência onde? Nos corredores. Permanência quando? Durante os horários. A permanência vai ser quando? Durante os horários. Não tem cara de adjunta adverbial, de locução adverbial? Tem cara de locução adverbial, mas não é. Por quê? Porque um advérbio, uma locução adverbial, jamais vai modificar um substantivo. Quem modifica o substantivo é o quê? É a locução adjetiva. E o que é que a locução adjetiva é? 4 funções sintáticas são desempenhadas pela locução adjetiva. A gente vai ver agora. Ela pode ter 4 funções sintáticas. Ela tem função de predicativo, que é a primeira que a gente olha, predicativo. Como você já sabe, né? Se a locução adjetiva ficar junto do substantivo, adjunto do nominal. Se não ficar junto do substantivo, então é predicativo. A primeira coisa que você olha é isso. Depois você olha se é aposto. Como é que eu sei que é um aposto a locução adjetiva? Porque repete. É bom a gente dar uns exemplos que não estão aí, mas eu falando, vocês vão pegando. Por exemplo, se você dizer assim, a menina, vírgula, de teimosa, vírgula, caiu. Vou botar aqui no quadro. Fica melhor para vocês observarem, né? Eu coloco essa frase. A menina, olhem só, a menina de teimosa caiu. Parece uma adjunta adverbial, né? Teimosamente a menina caiu, parece. Mas quando eu pergunto aqui, quem foi que caiu? A menina. Então aqui eu tenho o sujeito. Já sei que isso aqui é um artigo, então todo artigo é adjunto adnominal. Não tem para que eu pensar nisso. Já vou decorando, já vou colocando. Então, se isso aqui é um sujeito, todo o núcleo do sujeito, que é a palavra mais importante, é um substantivo. Pronto, já está aqui. A gente vai decorando que isso é morfossintaxe. Se eu tirei o sujeito, eu tenho isso aqui o predicado, certo? Aí eu olho logo para o verbo. Vou olhar se é um verbo de ligação que está acompanhado de um predicativo, ou seja, uma palavra que dá qualidade ou estado para o sujeito. Não, não é um verbo de ligação, é um verbo intransitivo. Quem cai, cai.
Ah, toda vida que eu encontrar um verbo intransitivo, verbo sendo trans, quando o verbo for trans, intransitivo, transitivo direto, transitivo indireto, bitransitivo, então eu já sei que esse predicado é verbal e esse verbo intransitivo é o núcleo do predicado verbal, né? Aí sobrou de teimosa. Parece assim, né? Caiu de teimosa? Parece. Mas, gente, observe isso aqui, ó. Está flexionado no feminino. E advérbio não se flexiona no feminino. Se aqui eu dissesse, olha, o menino, eu diria de teimoso. Ah, então isso aqui está se referindo a isso aqui. Então, isso aqui é um substantivo que está flexionando teimosa. Se aqui fosse as meninas, eu diria de teimosas. Estão vendo? Então, esse teimosa modifica um substantivo. Então, isso não é adjunto adverbial. Então, isso aqui é o quê? Isso aqui é uma locução adjetiva. Aí eu vou ver o quê? Já estou vendo. Olha, está aqui a vírgula depois de menina. Está aqui a vírgula depois de teimosa. Não forma sintagma com menina. Ela não faz parte do sujeito. Faz parte do predicado. Então, se ela não está junto do sujeito, essa locução, só pode ser o quê? A primeira coisa aí, ó, não é junto, não forma sintagma. Então, isso aqui é um predicativo. Como se refere ao sujeito do sujeito. Então, isso aqui eu posso chamar de núcleo do predicado nominal. Ah, então aqui eu tenho um predicado verbo nominal. Porque eu encontrei um predicativo do sujeito. Se eu encontrar um predicativo, seja do sujeito ou do objeto, eu tenho aí um predicado nominal. Então, se eu tenho junto um verbo trans, eu tenho aí um predicado verbo nominal. Ah, tá vendo? Por que eu soube que isso aqui é predicativo? Por um golpe de vista. Não forma sintagma com o sujeito, não está junto do sujeito. Se estivesse junto, como locução adjetiva ou adjetiva, eu diria que era uma adjunta do nominal. Mas também pode ser aposto. Aposto, sim, aposto. Se eu digo assim, a cidade do Natal é linda. Aí eu pergunto, olha, quem é linda? A cidade do Natal. Então aqui eu tenho o sujeito e aqui eu tenho o predicado. Aí eu olho para esse predicado, estão vendo o verbo de ligação? Sim, como é que você sabe que aí ele é de ligação? Porque depois dele tem a qualidade do sujeito. Cidade linda, tá vendo? A cidade do Natal linda. Ah, então isso aqui é um adjetivo e o adjetivo pode ser predicativo ou adjunta do nominal. Como ele não está junto, isso aqui vai ser um predicativo do sujeito. Então isso aqui é um predicado nominal. Isso aqui é um verbo de ligação. Aí vou para o sujeito. Qual é o núcleo desse sujeito? Não diga o Natal. Por quê? Porque está preposicionado. O sujeito não é preposicionado. Ah, então o núcleo é cidade. Todo núcleo do sujeito é um substantivo ou palavra substantivada. Ah, então isso aqui é um artigo e como sempre está junto o artigo, é a adjunta de nominal. Já sei disso, estão vendo? E do Natal? Modifica cidade. Ah, modifica cidade é uma expressão, tá vendo? Toda expressão é uma locução. E como modifica o substantivo é uma locução adjetiva, mas está junto. Então não pode ser predicativo. Aí eu vou para a segunda parte. Tem que fazer esse ritual, viu, gente? A análise sintática tem um ritualzinho, é como se fosse uma coisa religiosa. Tem um ritual, você vai para um, depois para outro, depois para outro, pelos passos. Porque se você errar os passos, você não vai acertar a questão. Ah, então eu vou olhar se está junto. Não está junto, ó. Aqui não está junto. Então eu já disse que é predicativo, porque não está junto. Mas aqui está junto. Então, quando está junto, eu já eliminei predicativo, eu vou para o aposto. Quem é a cidade? É Natal. Quem é Natal? É a cidade. Então, tanto faz eu dizer a cidade é linda ou Natal é linda, está vendo? Então, isso é um aposto. Primeiro passo, eu olho se está junto. Não estando junto, já digo. Predicativo. Ah, mas está junto. Vou olhar se é aposto, que é o segundo passo. Quando estiver olhando se é aposto, é só olhar se repete, se é a mesma coisa. Aposto é a mesma coisa. Aí eu olho aqui, olha, cidade é a mesma coisa que Natal. Então, realmente isso aqui é um aposto. Vamos ver os outros. Aí depois que você eliminar aposto, que não for um aposto, faz de conta que não foi aposto aqui.
Aí você vai agora ver, né, como tem lá nos passos, se é adjunta do nominal. Porque a adjunta do nominal pode ser ligada ao adverbal e não adverbal. Como é que eu sei disso? Por exemplo, eu tenho aqui, olha, a marca do cigarro era famosa. Quem era famosa? A marca do cigarro. Sujeito. Aí o núcleo do sujeito, marca. Por que eu sei que é o núcleo do sujeito? Porque cigarro está preposicionado. Isso aqui é um sujeito simples, né? Então isso aqui eu já sei, é um artigo e vai ser um adjunto adnominal. Aí aqui eu tenho uma expressão que modifica marca. Eu vou olhar. Ah, tá junto, não é predicativo. Marca é o mesmo que cigarro? Não, então não é aposto. Marca é adverbal, essa marca aqui é o ato de marcar? Não, não é. Ah, então esse aqui é um adjunto adnominal. Certo? E é uma locução adjetiva. Então é isso que eu faço, terceiro passo. Eu olho se a palavra é deverbal. Se for deverbal, ainda fica em dúvida entre complemento e adjunto. Mas não sendo deverbal, já digo que é adjunto adnominal. Aí o último passo é ver se o complemento nominal, porque o complemento nominal só é ligado a deverbal. O adjunto nominal não, pode ser adverbal ou não adverbal, mas o complemento é ligado a deverbal. Aí eu vou para aqui para um complemento, eu digo assim, vamos ver, eu digo assim, a construção do prédio poluiu a rua. Quem poluiu a rua? A construção do prédio, sujeito. Aí não digo que prédio é núcleo, porque prédio está preposicionado. Então isso aqui é o núcleo do sujeito, construção. Então isso aqui é um substantivo, certo? É um substantivo mesmo, porque isso aqui é um artigo. E todo artigo é um adjunto adnominal. E como isso aqui é uma expressão que modifica o substantivo, então eu vou dizer que isso é uma locução adjetiva. Aí vou olhar. Olha, está junto, então não é predicativo. Construção é o mesmo que prédio? Não, então não é aposto. Construção é deverbal? É. Então agora eu vou olhar se é adjunto ou se é complemento, porque o adjunto também pode ser ligado a deverbal. Como é que a gente faz? Transforma, vou tirar aqui esse S daqui, transforma a construção em construir. Transforma em verbo. Construir. E coloca aqui AG e aqui CV. AG, agente, CV, complemento verbal. Aí eu vou olhar o que isso aqui vai funcionar para o verbo construir. A construção do prédio, foi o prédio que construiu, ele é agente? Não. Ele foi construído, então ele é um complemento verbal. Então, se o prédio aqui é complemento verbal de construir, com aquela propriedade matemática, você fazendo agora a comutação, a permutação, olha, permutou por um verbo, você tem um complemento verbal, prédio. Construir o prédio, tá vendo? Construir prédio. Ele é um complemento verbal, não foi o prédio que construiu. Ele foi construído. Então, se aqui ele funciona como complemento verbal, porque aqui eu tenho um verbo, aqui ele vai funcionar para isso aqui o quê? Isso aqui é um nome substantivo, então ele vai funcionar como complemento nominal, certo? Mas se fosse aqui a construção do engenheiro, aí você já marcaria aqui, olha, seria o agente. Então, sendo agente, ele vai ser adjunto adnominal. Então, você precisa aprender esses passos para você ter certeza do que é uma locução adjetiva, do que é um complemento, do que é um aposto. Então, a gente já está agora apto, não é, a fazer o restante do sujeito e mostrar aí como a análise sintática engana. Quer provar? Pega uma pessoa que saiba e peça para ela dizer, sem ela analisar. Você chega com essa frase, assim, o que é isso aqui? Você só pergunta aquela expressão, você vai ver. Ela parar para pensar, e se ela for boa, ela responde certo. Mas se ela for boa, não responde não. Então lá vai. É terminantemente proibida a permanência de alunos nos corredores durante o horário de aula. Então eu não sei o que é horário de aula, não sei o que é corredor, não sei o que é alunos ainda. Mas sei que formam sintagma. Então se formam sintagma, não são predicativos. Porque predicativo não forma sintagma, não é? Aluno predicativo. Aí eu vou olhar agora se ela repete. É terminantemente proibida a permanência de alunos.
de alunos nos corredores durante o horário de aula é a mesma coisa que permanência? Tem alguma coisa que seja a mesma coisa que permanência? Permanência é a mesma que de alunos? Não. Permanência é a mesma que nos corredores? Também não. Permanência é a mesma que durante o horário de aula? Também não. Então, anulo, já que não repetem, anulo aposto. Né? Vou olhar agora se liga-se a adverbal. Permanência, né? O ato de permanecer permanência é adverbal. Ah, então esse de alunos que não pode ser predicativo porque não está junto, não pode ser aposto porque não repete, eles só podem ser o quê? Adjunto ou complemento nominal, nada de advérbio, porque estão ligados a um substantivo. Ah, ligam-se a adverbal. Então, se liga-se a adverbal, pode ser adjunto nominal ou pode ser complemento nominal. Para saber se é adjunto ou complemento, a gente vai olhar a frase, como é que fica, é terminantemente proibido, vou transformar em verbo, que os alunos permaneçam nos corredores durante o horário de aula. Transformei permanência em verbo. É terminantemente proibido que os alunos permaneçam nos corredores durante o horário de aula. Olha que coisa interessante. Você transformou um substantivo numa oração subordinada substantiva subjetiva. Por quê? Porque ali é um substantivo em cima. Então tem que ser oração subordinada substantiva subjetiva. Por isso que é oração subordinada substantiva subjetiva. Porque o sujeito é um substantivo. Não é interessante? Como está ligado, tá vendo a morfologia com a sintaxe? E você sabe que esse que aí está proibido, é terminante proibido isto. Já você sabe que esse que é uma condição integrante. Não é realmente um pronome relativo. Ah, quando eu transformei, olha, quem é que permanece nos corredores? Os alunos, né? O agente. Lembra que estava aqui no quadro que o agente é quem? Adjunta nominal, né? Então, quando eu digo aí, olha, é terminantemente proibido que os alunos, agente, permaneçam nos corredores. Nos corredores, complemento verbal. Durante o horário de aula, complemento verbal de permaneçam. Aí eles são adjuntos adverbiais, porque estão modificando o verbo permanecer. E os alunos, está servido de agente. Então, eu já sei. Esse agente vai ser o sujeito de permaneçam, né? E esse no corredor, que é o complemento verbal, adjunto adverbial de lugar, de permaneçam. E esse, durante o horário de aula, complemento verbal de permaneçam como adjunto adverbial de tempo. Pronto, está aí a resposta já. Se esse agente de permaneçam são os alunos, ele vai virar o quê? O agente, adjunto nominal. E os complementos verbais? Os dois adjuntos aí vão virar o quê? Complementos nominais. Então, eu vou ter aí, né? Complemento nominal, lá em cima, aluno é sujeito. Então, adjunto nominal. E esses outros são complementos nominais. Então, nós temos aí, né? Esse A vai ser artigo, adjunto nominal, voltando ao que a gente tinha antes. O substantivo núcleo do sujeito, de alunos locução adjetiva, no corredor locução adjetiva, durante o horário locução adjetiva e de aula locução adjetiva. Como a gente viu que ali o sujeito é o aluno de permanecer, então ele virou o quê? Adjunto adnominal. E nos corredores e durante o horário, que eram complementos verbais, viraram complementos nominais. E de aula que se liga a horário vai ser adjunto adnominal, porque horário não é um de verbal. Aí está aí o sujeito simples analisado e você com esses passos para fazer a diferença entre predicativo e adjunto, para fazer a diferença de complemento e adjunto, para fazer a diferença de complemento, adjunto e aposto, para saber o que é realmente, com toda a certeza da sua alma, uma locução adjetiva, a diferença para uma locução adverbial, porque isso dá segurança na hora de você responder a questão. Então agora nós vamos passar, né, para a CPCOM. Nível fundamental completo, o cargo foi auxiliar legislativo, foi feita domingo agora. Não é uma prova bem feita, a CPCOM não faz provas bem feitas, não é uma banca assim que a gente possa realmente elogiar, como a FCC, como a CESP, inclusive a Comperv. Eu gosto da banca da Comperv, da FCC, da CESP, eu gostava muito da ESAF, nunca mais ela fez provas. Mas nós vamos fazer essa prova hoje e eu espero que vocês se inscrevam no canal. Se inscrevam aí embaixo no canal, dê um likezinho. E tem uma coisa importante para dizer para vocês hoje, um recado. Caso vocês queiram que a gente faça recurso para vocês, vocês sendo alunos meus, eu não cobro recurso de aluno, não. Nunca cobrei recurso de aluno.
Eu quase nunca cobro recurso para ninguém, mas aí eu fico fazendo papel de besta quando eu faço recurso para uma pessoa que eu nem conheço. Então, pelo menos, se você se inscrever no canal, ou você se inscrever no grupo, tem aí embaixo o e-mail para você tomar o contato com a pessoa para fazer isso. Então, é só você mandar pedir. Você pode mandar pedir qualquer material em relação à gramática. Você pode tirar dúvidas. Isso aí eu posso fazer para você, inclusive no grupo, inclusive na hora da aula, se você se inscrever. Né? No canal você pode interagir no chat. Tem gente agora no chat, não tem? Olha, tem gente aqui no chat falando, não é, da banca, falando aqui da frase que estava copiando, o Regiane está participando um bocado aqui, não é? Então, estou com saudade também, Heloísa. Então, vocês podem participar do chat, fazendo pergunta, interferindo na hora da aula, vocês podem participar, o pessoal participa. E nós estamos agora com um TI muito avançado, nosso técnico de informática, Rodrigo, e ele está fazendo agora um meio de vocês interagirem com a gente assim na hora, ao vivo, com o microfone, vocês falando, vocês vão ouvir a pergunta e vocês vão ouvir a resposta. Vai ficar assim, joia. Para que isso fique cada vez melhor, é necessário que haja um número bom de inscritos. Então, vocês se inscrevam se vocês querem recurso, né? Basta se inscrever, você já tem recurso, material, dúvida tirada, que é melhor do que isso, né? E o recurso é bem feito, viu? Já fiz recurso para um sobrinho meu, ele entrou na ESA, já fiz recurso para um cunhado meu, ele é oficial hoje da aeronáutica, já fiz recurso para muito aluno, para entrar em Polícia Rodoviária Federal, um bocado de coisa aí. Tem um aluno que entrou com recurso e o recurso foi realmente aceito. Eu não gosto de entrar com recurso para interpretação, que é justamente o caso dessa prova de hoje. Essa prova de hoje é questão de interpretação, de sinonímia, pelo amor de Deus, estão pela hora da morte, de tão assim, meu Deus, fizeram isso. Né? Então é muito difícil, porque a gente não tem um referencial bibliográfico para colocar. De acordo com fulano, não tem. É o senso comum, ou então um consenso, que a gente vai usar para justificar uma questão de interpretação como essa da CPCAM, certo? De Cabedelo não, vou apagar. É Câmara de Cabedelo. A Câmara Municipal não pertence à Prefeitura, não? Câmara de Cabedelo. Voltar o slide. Vamos voltar ao slide. Então, olha, artigo, adjunta nominal. Todo artigo é adjunta nominal. Permanência, que é o núcleo do sujeito, só pode ser substantivo ou palavra substantivada. Mesmo que seja uma palavra substantivada, bota lá substantivo. De alunos, como modifica o substantivo, locução adjetiva. E como é o agente da permanência, são os alunos que vão permanecer, vai ser adjunta nominal. Nos corredores que parecem adjunta adverbial, uma locução adverbial não é, porque está modificando permanência. Então, é uma locução adjetiva. Como está no mesmo sintagma, não é predicativo. Como não repete, não é aposto. E como permanência de verbal, pode ser complemento ou adjunto, tanto nos corredores como durante o horário de aula. Mas quando você percebe para transformar em verbo, você diz assim, os alunos permanecerem onde? Nos corredores. Quando? Durante o horário. Seriam adjuntos adverbiais de permanecer, do verbo permanecer. Então, esses são complementos verbais do verbo permanecer. Quando eu transformo permanecer em nome, eles se transformam em complementos nominais. E de aula está ligado a horário, não é, como está no mesmo sintagma, não é predicativo. Como horário não é a mesma coisa que aula, não é aposto. E como horário não é de verbal, eu já digo que é adjunto a de nominal. Pronto? Pronto, Regiane? Posso passar? De nada. Disponha. Então, vamos agora para a prova de Cabedelo da CPCOM. Aí tem a primeira questão, a gente não vai responder agora de texto não, viu? A gente deixa sempre a de texto por último, vai logo nas questões que são de gramática. Então, não leia o texto, esse é o nosso conselho, não leia o texto, vá logo para as questões de gramática. Esse é o melhor método de você fazer uma prova de língua portuguesa. Tem professor que diz, você tem que ler o texto 3 vezes. Você vai ficar doido, perder tempo. Não, você só vai ler o texto quando precisar, e só aquela parte que está pedindo que você leia. Aí tem a primeira questão, lá vai a interpretação, segunda questão,
também interpretação. Aí vem a terceira questão, que já é de sujeito. O sujeito sintático. Por que ele fala sujeito sintático? Porque existe o sujeito sintático, existe o sujeito semântico. Dê um exemplo aí. Eu digo assim, olha, o menino que caiu é meu filho. Aí eu uso essa frase. O menino que caiu é meu filho. Então eu tenho aqui, ó, o verbo cair, tenho aqui o verbo ser. Então eu parto aqui, olha, o menino é meu filho. Essa é a primeira informação, o menino é meu filho. Primeira oração. E essa aqui é a segunda oração. Aí eu tenho assim, olha, quem é meu filho? O menino, o sujeito. Então esse é o sujeito sintático de é meu filho, desse predicado. Quem é meu filho? O menino, sujeito sintático. Por quê? Porque está fazendo essa relação no sintagma, na frase. E aqui, quem foi que caiu? Foi o menino, não foi? Mas esse aqui é um pronome relativo. O menino, o qual, está vendo o pronome relativo? Então, esse o qual, que é o que, retoma menino. Então, menino é sujeito semântico de caiu. E esse que é sujeito sintático de caiu. Entenderam? O que é o sujeito sintático? É aquele que estabelece a relação sintática no sintagma. E qual é o sujeito semântico? É aquele sujeito que está se referindo. Então, esse que não é exatamente o menino. É um pronome relativo, mas ele faz referência a menino. Se eu disser assim, o menino é meu filho, ele caiu. Esse ele é um sujeito semântico, o menino, certo? O nome dele, Pedro, João. Então, o sujeito semântico é a pessoa em si, né, que representa o sujeito, é aquilo em si que representa o sujeito. E a referência a ele seria o sujeito sintático que vai flexionar o verbo. Aí ele quer o sujeito sintático. Aí eu vou ler. A tecnologia, eu não vou para baixo, eu primeiro vou ler o que é que ele quer com isso. O sujeito sintático de a tecnologia auxilia no desenvolvimento da ciência, da medicina, da agricultura, da indústria e na disseminação do conhecimento. Classifica-se como? Lembra das classificações? Primeiro vamos saber qual é o sujeito. Quem é que auxilia? Essa pergunta aqui é um verbo. Quem é que auxilia no desenvolvimento da ciência, da medicina, da agricultura, da indústria e na disseminação do conhecimento? A tecnologia. Ah, então, o que é que eu faço? Já grifo, olha, vocês risquem essa prova. Risquem a prova todinha. Não tenham dó. Só não pisa, coitada, nem cuspa nela não, viu? Mas risque, porque é muito bom você ver o seu raciocínio escrito. Isso é ótimo. Aí o PAN, coloco já a tecnologia destacado. É a tecnologia que auxilia. Aí já vou, né? Desculpem. Já vou analisar essa tecnologia. Só tem uma palavra. Então, tecnologia, núcleo, né? Então, sujeito simples. E está antes do verbo auxiliar. Está anteposto. A Cifrecon gosta muito disso. Então, está anteposto, é um sujeito simples e é um sujeito sintático. Aí eu já posso descer. Aí, simples anteposto ao verbo número 1. Sim. Bota agora um certinho aí do lado do número 1, Rodrigo. Aí já desço. É correto que se afirma apenas em. Se o 1 está correto, eu posso marcar a letra A e posso marcar a letra C. Né? Aí eu vou para o 2. É composto, posposto ao verbo. Não, não é composto, posposto ao verbo. Então, se o 2 está errado, eu estava entre A e C, eu tenho que analisar o 3. Aí eu tenho que analisar o 3. É simples? É. E o núcleo é tecnologia? É. Então, eu marco a letra A. Porque está certa a número 1, a 2 está errada e a 3 está certa. Então, eu marco a letra A. Mas já desço com essa certeza, porque analisei lá em cima e risquei a prova. Botei lá em cima assim, sujeito simples. E ainda botei lá, anteposto ao verbo. Porque a CPCOM pergunta isso. E é capaz de sair, inclusive, no ensino médio, viu? Na prova de domingo. Se preparem. Aí vem uma tirinha, deixa eu ver se é interpretação. Não. O texto apresenta uma perspectiva crítica diante de uma determinada ocorrência da variação linguística, especificamente relativa a... Aí eu volto para o texto. Ela, tipo, entrou no bar e eu, tipo, dei uma sacada. Tipo, ela era tipo gente fina e tipo, engatamos um tipo papo, tipo legal, tipo. Lá vai, a terrível, tipo bonita e aguda, né? Então, uma doença.
Uma doença na linguagem, né? Que a pessoa fala muito tipo. Isso mais em adolescente. Então, o que é isso? Isso é o que as pessoas chamam de muleta. Você encontra uma palavra para se apoiar. Né? Algumas pessoas, no meio evangélico, as pessoas usam muito um aleluia, um glória a Deus para se apoiar. Vai pregar, aí não sabe o que dizer na hora, fica a pessoa diz aleluia, então glória a Deus. Aí depois é que a palavra sai, né? Aí ele constantemente fala esse aleluia, glória a Deus, não para especificar um aleluia, glória a Deus, mas para poder se amparar, por isso que muleta, e depois se lembra, está elaborando o pensamento, aí se lembra, né, de transformar aquele pensamento em linguagem. Ah, então isso é uma variação linguística especificamente. Oi? Né? Conhece? O professor da aula faz, entendeu? 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 Aquela coisa. Aí a pessoa vai falando. Ah, as apresentações duraram. Tem gente que exagera quando quer parecer assim intelectual, aí ele cria aquele discurso de intelectual que é assim. Olha, principalmente chiante, chamam. Geralmente quem é intelectual gosta de chiar, né? Porque tem o preconceito linguístico. Quem é aqui do Nordeste, chega lá no Sul-Sudeste, no instante aprende a chiar. Mas quem é do Sul-Sudeste que vem para cá, demora a deixar o chiado. Nós, brasileiros, vamos para os Estados Unidos, no instante aprendemos a falar the books on the table, com tudo específico, assim, né? Tudo bonitinho. Mas o americano chega aqui e não aprende a falar nunca igual a gente. É o satélite do terror. Todo mundo já sabe que ele é americano. Que é isso? Preconceito linguístico. Ele sabe, entre aspas, né, que as pessoas têm muito mais assim, apreço pela linguagem inglesa, né? Então, eles não querem dizer mais que são brasileiros. Eu sou americano para marcar a diferença. Eu sou carioca para marcar a diferença, né? Eu sou paulista para marcar a diferença aqui no Nordeste. E nós não queremos marcar essa diferença, eu sou nordestino, na maioria das vezes. Eu quero marcar. Onde eu chego, eu falo do jeito que eu falo mesmo. Aí a pessoa, para fazer intelectual, diz assim, ah, isso é uma questão de. Já viram isso? A pessoa fica num e faz assim, ó. É uma questão de. Ou então, ah, essa tua postura, a postura, aí bota a mão assim no queixo e faz assim com o dedo, de repente, né, de camuflar, dessa elucubração geral, aí bota a mão no queixo, então isso tudo é muleta. O que é essa muleta? É a palavra que você usa para poder elaborar o pensamento e o pensamento acompanhar a linguagem. Então esse tipo aí é uma muleta, é um arranjo, é uma gíria, geralmente típica mais de adolescentes. Então, sabendo disso, eu desço. Variação econômica? Não. Diferença regional? Não marca regional, no Brasil inteiro. Gíria? Sim. Empregado por arranjo social? Sim. Né? Então, letra C. Não é transposição da escrita, isso não tem na escrita, isso não faz parte da norma culta. E nem é modalidade formal da língua, nunca. Né? Então, letra C, quarta questão. Vamos para a quinta. Considerando o contexto da tirinha, essa questão é problemática. Mas vai ser difícil ganhar um recurso. Eu não arriscaria fazer um recurso, porque não tem que você se basear para dizer. Porque o que é gente fina é gente educada mesmo. Gente fina é gente educada. Aí quando eu leio isso aqui, a expressão gente fina no segundo quadrinho, poderia ser substituída sem prejuízo semântico por. Aí eu não vejo aqui gente educada. Eu vejo esbelta, não tem como. Empática também, até que poderia ser empática. Uma pessoa gente fina, uma pessoa educada poderia ser empática. Bom partido. Nem todo bom partido é gente fina, porque tem bom partido aí porque é rico, mas não é nada de gente fina, é um caba grosso, mas é um bom partido. Magra, não. Solteira, não. Então você ficaria entre empática e bom partido. Aí o que é que eu fiz nessa hora? Meu Deus, não tem aí educado, não, refinado, não, eu vou pra lá. Aí fui pra tirinha. Ela, tipo, entrou no bar e eu, tipo, dei uma sacada. Tipo, ela era tipo gente fina e tipo. Ah, se ele deu uma sacada, ele tava o quê? Querendo paquerar com ela. Então, eu marquei, para não entrar com recurso, se eu fizesse a prova, eu marcaria realmente a letra C, porque ele estava querendo namorar com ela. Não houve aí nenhuma situação em que ela se colocou no lugar dele para ser empática. Então, marcaria realmente a letra C. Mas que essa questão é confusa, porque gente fina não equivale de jeito nenhum, em nenhum contexto, como bom partido.
gente fina é gente refinada em qualquer contexto que você coloque, ou se você estiver falando literalmente, é uma pessoa fina, magra, esbelta, que não é o caso do texto. Então aí é confuso, mas para fazer um recurso dá um trabalho miserável, você pode só perder seu tempo. Então tem hora que quando a gente está fazendo a prova, a gente já sabe o que é que o cabo quer que a gente marque. Pronto, na hora eu sabia, ele quer que eu marque bom partido, porque ele estava querendo namorar, né, com a menina. Sexta questão, vamos ver. Não, porque é de interpretação, só quando a gente for para o texto. Sétima questão. Não, é sinonímia. Então eu nem leio esse texto todo, fica grande, não fica? Ele diz assim, ó, o que é que ele quer? Da análise do contexto em que cada vocábulo ocorre, depreende-se uma relação de sinonímia. É isso que ele quer. O sinônimo de tosquiolhe, os longos cabelos, e de esquiva, como um gato. Então eu vou olhar lá embaixo o que equivale a tosquiolhe, os longos cabelos, e esquiva como um gato. Aí eu vou lá. Puxar não é, já elimina a letra A. Cortar grosseiramente pode ser. Esquiva como gato, fugidia pode ser. Tosar pode ser, mas triste não. Alisar de jeito nenhum. Cortar rapidamente também não. Então marca-se a letra B de bola. Cortar grosseiramente, que é tosar, né? E fugidia, esquiva como um gato, letra B de bola, né? Que geralmente tosquiar, quando a gente usa para ovelha, para animal, é tosar. Mas aí nesse caso, como tem um contexto que ele tosqueou o cabelo dela, ele realmente não tosou, ele cortou daquela forma que não deveria cortar. No último, não, isso aqui é interpretação, só quando a gente for lá para o último parágrafo. Nono, no fragmento textual, ninguém, aí olha, assim que você olha, isso não precisa você ler o texto não. Vá rápido, economize. Você vê, ninguém, nenhum e ela. O que ele quer com isso? Ele quer que esses vocábulos destacados são classificados na sequência de acordo com a classe gramatical. Ah, isso é fácil. Então, você nem precisa ler, só olhar o que está destacado. Ninguém, pronome indefinido. Aí você faz o quê? Bota lá, PI, tá vendo? Risca na hora da prova. PI, pronome indefinido. Nenhum. Bota também, pronome indefinido. E ela? Bota lá, pronome pessoal, né? Aí no que você vai colocando isso, riscando lá na prova, pronome indefinido, pronome pessoal, aí você já desce com a resposta para marcar. Aí você vê, pronome possessivo não, pronome pessoal não, pronome indefinido C, pronome indefinido, de novo na C, pronome pessoal na C, marca C e vai-se embora. Não, Cíntia, vai-se embora, serelepe, vai-se embora, feito aquele papaléguas, que ninguém mais pega você, e você, olha, diminui seu tempo de responder a prova. Porque você vê que na D tem pronome indefinido, mas depois tem pronome interrogativo, ali não tem nenhuma interrogação. E lá embaixo tem 3 pronomes indefinidos, você viu que o terceiro é pronome pessoal. Só perder tempo, tá vendo? Aí a gente agora vai para a 10ª questão. Outro texto. A CPCOM adora imitar o Enem, né? A CPCOM e tem a... Qual foi a prova que a gente corrigiu? Que cada questão era um texto. Teve uma provinha chata, não foi? Nem me lembro qual é, de tão chata a prova. Cada questão era um texto, imitando o Enem. Então isso aqui quase que quer imitar, tem uns 4 textos nessa prova. A gente não lê o texto não, vai para a questão. Acerca do uso da vírgula no texto acima, julgue as assertivas abaixo e responda o que se pede. Aí ele diz, o uso das vírgulas, vamos lá para cima, né? O uso das vírgulas separando os tipos de quedas justifica-se pela necessidade de enumerar as ocorrências. Sim, vou olhar lá em cima. Eu não perderia muito tempo não, mas vou. Segundo o Hospital de Traumas, as ocorrências envolvendo quedas continuam liderando as entradas de emergência com 105 casos. Os dados são de 31 de janeiro a 3 de fevereiro. Esse número supera o de motocicletas. Dados de quedas referentes a janeiro de 2020, 2 pontos. Vai dizer agora os dados referentes à queda, né? Número de quedas, 1.128. Queda de andaime, 3. Queda de árvore, 12. É isso mesmo que está acontecendo. Ele está separando as ocorrências de queda por vírgula. Então, esse o uso de vírgula separando os tipos de queda, justifica-se pela necessidade de enumerar as ocorrências. Sim, eu posso separar as ocorrências, as enumerações por vírgula, e se houver vírgula no meio delas, a enumeração que a gente chama de discriminada, eu uso ponto e vírgula. Sim,
Então, se um está certo, eu desço. Um está certo, eu desço. Onde é que tem um? Na B, D, E. Então, passa um risco aí, Rodrigo, na letra A. Passa um risco aí na letra C. Risca aí, porque essas duas não estão com o número 1. Aí, volto para ler o número 2. Assim, aí eu olho aqui. Então, eu fico com a B, D e E. Na B não tem 4, estão vendo? Mas na D e na E tem 4. Então, é bom que eu avalie. E só na D tem 2. Então, é bom que eu avalie a 4. Porque se eu avaliar a 4 e a 4 for correta, eu tenho que avaliar 2. E já elimina a B. Se eu avaliar a 3, ainda tenho que avaliar a 4. Se eu avaliar a 2, ainda tenho que avaliar a 4. Então, é melhor avaliar logo a 4. A 4 está logo aqui em cima. Justifica-se o uso da vírgula na primeira linha após o hospital de traumas por apontar a origem da pesquisa. Gente, não usa vírgula para apontar a origem de pesquisa, não. Não existe a justificativa, né? Então, você não precisa nem subir, mas a gente vai ver por que está usando a vírgula após o hospital de traumas na primeira linha. Vamos ver. Segundo o hospital de traumas, olha, começou com a conjunção. Segundo o hospital de traumas, segundo, que aí não está funcionando mesmo como conjunção, está funcionando como uma preposição, né? Está dizendo conforme o hospital de traumas. Então, tem que ter uma vírgula depois para separar o que? Uma informação adicional, um adjunto adverbial deslocado. Tem nada a ver, vírgula, como diz aqui o 4, apontando a origem da pesquisa. Então, esse 4 está errado. Então, você já elimina D, elimina E e já marca a letra B de bola. E você só precisa analisar 2 itens. Então, na hora de fazer uma questão dessa, a CPCOM adora esse tipo de questão. Então, esperem esse tipo de questão domingo, na do ensino médio, na do ensino superior. Façam isso. Analisem aquele que vai eliminar. Mais assertivos para você já marcar sem ler todos. Mas vamos ler todos que a gente está ensinando, né? Vamos ver a 2. Mentira. Não, e como é que eu corrigi e não foi? Ou eu não olhei tudo? Minha gente! 10 letra E, entra com recurso, dá para entrar. Vou elaborar o recurso e vou mandar para o grupo. Alguém do grupo fez? Mas tem uma pessoa que está interessada no recurso, né? No e-mail. Olha, vamos fazer o recurso para essa questão, que merece recurso. Viu? Tem a descrição do e-mail aí embaixo. Então, quem quiser, se inscreve no canal, não é isso? E pegue esse recurso de graça. Basta se inscrever no canal. Porque não tem como ser a letra E. Tem certeza? Então, foi porque eu fui analisar a 2 e já eliminei a D. E fui analisar a 3 e deixei sem analisar a 4, quando eu respondi. Porque não tem como. Justifica-se o uso da vírgula na primeira linha após o hospital de traumas por apontar a origem da pesquisa. Não existe isso não. Apontar a origem de pesquisa tem que usar uma vírgula. Que conversa é essa? É porque é um adjunto adverbial deslocado. Começa, inclusive, com a preposição segundo, que ali segundo se configura como preposição. Por quê? Porque ali não é uma oração subordinada adverbial conformativa. Então, ali não é uma conjunção conformativa, entenderam? Então, realmente, isso aí precisa anular. Vamos ver a 2, né? A gente marcou qual aí? Marcaria B, né? Vamos subir. 2. Ao registrar outros casos de emergência envolvendo quedas, é facultado o uso das vírgulas separando os tipos de quedas. Não. Ao registrar outros casos de emergência envolvendo quedas, é facultativo das vírgulas? Não. Vai ter que usar a vírgula separando, que é a numeração. Então, essas duas estariam erradas, esse número 2. Então, realmente, olha, continua a letra B, que eu marcaria. A letra B. Aí lá vai a 3. A vírgula é obrigatória apenas para separar os 2 tipos de quedas? Também não. Então, está errado o 2, está errado o item 3, está errado o item 4. Então, era apenas um. Não tem resposta. Podem entrar no e-mail, se inscrevam no canal. Você só vai ter direito de se inscrever no canal, não, Rodrigo? Assim? Eu vou fazer o recurso para essa prova, para essa 10ª questão. Até quando o recurso? Até terça mesmo. Então, amanhã mesmo, de manhã, eu já faço. Não quero fazer de noite, porque eu estou muito cansada hoje, que eu já fiz a prova hoje. Então, ontem, fiquei muito cansada e hoje já
mas para quem está assistindo ao vivo, né? Então, vou fazer um recurso para essa 10ª questão. Eu acho que eu só fiz analisar e não sei o que eu fiz que eu não percebi isso. Aí tem um texto, não vou ler o texto, passo por cima. Né? Ah, mas não é fácil, olha. Nessa campanha, a combinação dos substantivos próprios objetiva. Vou e vejo o substantivo próprio. Jennifer, João, Juliana, Jorge. O que não pode é deixar de usar camisinha. O nome pode ser qualquer um desses. O que não pode é deixar de usar camisinha. Então aí tem Jennifer, mulher, João, homem, Juliana, mulher, Jorge, homem. Duas mulheres e 2 homens. E o que ele diz assim, o que não pode é deixar de usar camisinha. Pode ser homem, pode ser mulher. Então não importa o gênero. Tem que usar camisinha. Então nessa campanha, a combinação de substantivos próprios, femininos com masculinos. Apontar nome de pessoas portadoras do vírus HIV? De jeito nenhum. Incentivar o uso de preservativos generalizando seu público-alvo? Sim. Seja você quem for, se você tem atividade sexual, tem que usar a camisinha. Letra B de bola. É mostrar que todos podem namorar à vontade, sem preocupação? De jeito nenhum. É associar com uma canção. Seu nome é Jennifer. Assim não é aquela canção? Não, também não é não, minha gente. É alertar sobre o uso de preservativo especificando. Não, ele não especificou. Ele não disse aí a idade, ele não disse aí se tem homossexual, se tem heterossexual. Ele não falou nada disso, ele não especificou gênero. Ele especificou nome. Jennifer, nome de mulher. A outra que é, deixa eu ver, Juliana, nome de mulher. Jorge e João, mas não disse qual era o gênero deles. Então, realmente, letra B de bola. Vamos para a 12ª questão. Também é fácil, isso daí a gente precisa deixar para depois não, faz na hora. A sequência de uso dos verbos pare, pense e use. Então, eu vou lá para o texto. Pare, pense e use camisinha, né? Tá aí a camisinha aparecendo. Pare, pense e use a camisinha. Então, pare antes de fazer o ato, pense nas consequências e use a camisinha. Mais ou menos isso, né? A gente vai lá para... Significa que, apesar dos perigos de contaminação do HIV, devemos parar, pensar apesar dos perigos e usar camisinha apenas se estivermos em situação de dúvida? Não, gente. Então, não é A, não. É uma alternativa para decidir se vale a pena usar camisinha? Também não. É um alerta sobre o uso da camisinha como forma de evitar a transmissão do HIV? Pode ser, vou guardar essa letra C. São ações sobre as quais não se tem certeza da necessidade do uso da camisinha? Não. Que o uso do preservativo deve ser uma atitude para se parar, pensar e decidir o uso ou não? Também não. Então, realmente, você marca a letra C. É um alerta sobre o uso da camisinha como forma de evitar a transmissão do HIV. Significa no texto. Também se não fosse, misericórdia. Aí vem a 13ª questão que diz assim. A pontuação, vai dar uma coisa de ensinar, né? A pontuação é um mecanismo de textualidade que se estabelece nas relações sintáticas de um texto. Nesse sentido, analisa as possibilidades de pontuação no trecho destacado da matéria Unidos da Decadência no Carnaval, avaliando a sua adequação na construção textual. Aí a gente vai analisar a pontuação, né? Vamos começar. Tem um aí. O que o Brasil fez pelo Carnaval foi dar brilho, olha aí a numeração, foi dar brilho, vírgula, lantejoulas, vírgula, cenas de fazão, vírgula, baterias, vírgula, alegorias e pouca roupa. Aí começa a adversativa, as coordenadas são pontuadas, virguladas, não? Tem a virgulinha aí, tá tudo certo até aí. Mas engana-se quem considera o evento como a maior festa popular do mundo. Ponto. Não. Não é não. Quer dizer, não é a festa mais popular. Ponto. Até aí, tudo certo. O carnaval está cada vez mais aristocrático. Ponto. Uma informação, vai passar para outra agora. Por que ele está dizendo que o carnaval está aristocrático? Vendas de abadás caríssimos, camarotes caros e garantia de bons negócios. Tudo ok. Então, um está ok, eu desço, faço um risco aí, Rodrigo, na letra A, na letra C e na letra E. Faça risco na A, na C, né? Porque um está correto. Então, tem que aparecer o número 1. A, C e E. Porque um tem que estar presente. Aí a gente volta para analisar o... Aí, volte. A gente não ficou com D e D apenas?
Então só vai analisar agora o 2, não precisa analisar mais nada não, entendeu? Aí assim que você faz, você vai marcando lá em cima um Czinho, botou um Czinho lá, você já vai descendo. Aí então só vou pro 2 agora. O que o Brasil fez pelo carnaval foi dar brilho, vírgula, lantejoulas, vírgula, penas de fazão, vírgula, baterias, vírgula, alegoria e pouca roupa, ponto. Mas essa vírgula pode existir depois de mais e pode botar um ponto depois de roupa assim. Sendo que esse mais agora não inicia uma oração coordenada. Ele faz a coordenação entre de relação de adversidade entre um período e outro. Mas engana-se quem considera, vírgula, o evento, não. Quem considera alguma coisa. Não posso separar o verbo transitivo direto do objeto direto. E ali está separando. Então, já desço, a partir daí que encontrei esse erro, já desço e marco a letra D de dado. Por quê? Porque só tenho 2 aí para eliminar. Então, marca D de dado e não analiso o item 3. Mas vamos lá analisar, que a gente está estudando, né? Vamos continuar no 2. Mas engana-se quem considera sem vírgula o evento como a maior festa popular sem vírgula do mundo. Não, vírgula, tá faltando a vírgula aí, não, não é não. O carnaval está cada vez mais aristocrático, ponto, certo. Vendas de abadás caríssimos, vírgula, camarotes caros e garantias de bons negócios, ponto, certo. O que está errado no 3? O que o Brasil fez pelo carnaval foi dar. Não, quem dá alguma coisa, brilho. Então está separando o mesmo erro do outro, tá vendo? Separando o objeto direto do verbo transitivo direto. Foi dar brilho, lantejoulas, penas de fazão, baterias, alegorias. Essa vírgula depois de alegorias não é errado. Você pode colocar essa vírgula. Não é obrigatória, mas também não é errado. E pouca roupa. Mas engana-se quem considera o evento como a maior festa popular do mundo. Não, não é não. O carnaval sem a vírgula, porque aí é o sujeito e está cada vez mais aristocrático, é o predicado. Nunca se separa o sujeito do predicado por vírgula. Vendas de abadás caríssimos, camarotes caros e garantias de bons negócios. Pronto, então realmente é 2. O item 2 e o item 3 estavam errados e você só marca a letra D de dado. Essa 14ª questão cabe recurso, mas vai dar trabalho. Mas dá menos trabalho que aquela outra, certo? Da gente fina. Por quê? Diz assim, no trecho, o carnaval está cada vez mais aristocrático. Pode-se substituir o termo destacado sem perda de sentido. Se eu disser, minha gente, para qualquer pessoa, até para um carnavalesco, o carnaval está cada vez mais fidalgo, não tem como, né? Não tem como. Geralmente fidalgo se usa como substantivo, porque inclusive fidalgo é uma aglutinação, filho de algo. Sabiam disso? Se não sabem, fique sabendo. Vamos anotar aí. Chama aí o comercial, Rodrigo, enquanto eu apago. Olha, pessoal, agora ficou muito mais fácil você acessar o meu canal no YouTube. É só digitar www.youtube.com/professora Liette e lá você vai desfrutar dessas aulas e você vai ter todo o conteúdo gramatical. Eu espero você lá. Tchau! Pronto, estão vendo aqui? Filho de algo. Isso aqui é uma locução substantiva. Então, isso aqui é um substantivo. Então, da aglutinação fidalgo. Como é que eu vou substituir um adjetivo aristocrático para carnaval e você que o carnaval está fidalgo? Gente. Se ele dissesse assim que o carnaval estava cada vez mais impopular, porque tem esse sentido lá, o aristocrático significa impopular. Não faz parte do povo, faz parte da aristocracia, da nobreza. O carnaval está cada vez mais nobre, né? Ou sei lá, uma palavra que dissesse que está se aristocratizando, mas colocar fidalgo, aí dá para entrar com recurso, é mais fácil. Porque você não pode aplicar dentro do texto a palavra fidalgo, principalmente porque você está aplicando no lugar de um adjetivo mais aristocrático. O carnaval está cada vez mais aristocrático, é um adjetivo. Aí você vai dizer, o carnaval está cada vez mais fidalgo? De jeito nenhum, embora seja realmente o predicativo possa ser um substantivo, mas nesse caso aí não dá, não, porque mesmo que o adjetivo possa ser um substantivo, no sentido, nenhum carnavalesco, nem eu que não pulo carnaval, jamais pulei, eu nunca vou dizer que o carnaval está cada vez mais fidalgo.
De jeito nenhum. Então, eu não admiti, eu marquei. Por quê? Porque eu sabia que ele queria que eu marcasse essa. Eu já sabia que o gabarito ia dar Fidalgo, porque não tem outra coisa aí. Se tivesse impopular, tudo bem, mas não tem Fidalgo. Dá para entrar. Eu vou fazer também o recurso para a 14ª. Para a 10ª e para a 14ª, certo? Quem quiser, se inscreva. Que aí você tem de graça para hoje, para do outro domingo, quando sair, se eles cometerem novamente esses erros, nós vamos corrigir a prova, né? E nós vamos novamente apontar qual é a questão que merece recurso. Aquela outra de gente fina também merece, mas fica muito mais difícil, viu? Porque ali também não tem como contextualizar gente fina com um bom partido, não. Porque nem todo bom partido é gente fina. Gente fina é a pessoa educada. Vamos para a outra. Diz assim, na manchete, olha, e você não precisa ler a manchete toda. Ele destacou insulina, inalável, Brasil e doses. O que é que ele quer? Classificadas morfologicamente. O que é que eu faço? Insulina. A insulina, uma insulina, aquela insulina. Bota o artigo, pronome e numeral. Então é o quê? Substantivo. Inalável, insulina inalável. Está dando qualidade para a insulina. Então é adjetivo. Vou riscando, né, Rodrigo? Vou riscando assim. Bota substantivo, depois inalável, bota adjetivo, tá certo? Aí vou olhar Brasil. O Brasil não tem como errar. Brasil é o quê? Um substantivo. Olha nó aí antes. Em mais ó. E mesmo que eu não soubesse, Brasil é o nome do meu país. Aí eu já boto, olha, substantivos. Estão vendo? Aí vou para doses. Tem, ó, 3 doses. Tem um numeral antes de doses. As doses, 3 doses, aquelas doses. Ah, então, substantivo de novo. Então, eu tenho substantivo, adjetivo, substantivo, substantivo. Já desço agora. Substantivo, onde é que tem? Pronto, gente. Você marca aí, você fica entre B e E, que começa com substantivo, mas na B tem substantivo, substantivo. Na E tem substantivo, adjetivo, substantivo, substantivo. Então, você marca a letra E, né? Porque você marcou lá em cima, você riscou a prova. Risque a prova. É bom você estar vendo o seu raciocínio. Então, você risca a prova. Vamos para a 16ª. Acentuação gráfica dos vocábulos. Olha, inalável, diárias e diabetes. Já disse a vocês, isso é verdade, eles quase sempre trabalham com paroxítonas. É muito difícil numa prova a acentuação não cair paroxítona. Aí eu vou lá, vou separar a palavra inalável. Separo inalável, aí eu circulo a tônica. A tônica está ali de vermelho, lável. Mesmo que não tivesse de vermelho ou não tivesse o acento, você chama. Eu quero saber qual é carteira, qual é a tônica de carteira. Eu faço carteira, onde eu demorar é a tônica. Carteira não tem acento, tá vendo? É fácil. Carteira. Carteira, tei, é o tônica. Eu circulo, tei, aí eu boto lá na última oxítona, boto nessa segunda, começando do final, paroxítona, e na outra eu boto proparoxítona. Faço assim. Estão vendo aí? Boto na última oxi, na outra par e na outra pro. Onde foi que combinou? Paroxítona com o lá, estão vendo? Ah, então isso é uma paroxítona? Não, é uma paroxítona. Aí toda paroxítona você olha em que termina. Termina em quê? Em L. Faz a mesma coisa com diárias. Separa diárias. Diárias. Destaca a tônica. Tá com acento é fácil destacar. Aí você coloca lá em irias, oxi, em a, pá, em di, pro. Quando você colocar isso, então ela é o quê? Ela é paroxítona, porque a tônica está no par. Certo? Ah, então já tem uma paroxítona e tem uma paroxítona. E quando você tiver em dúvida se separa, uma dica aí do cabo que já está sabendo, diárias, não tem um acentozinho no A, esse acento significa pare. Você não separa mais. Termina essa paroxítona em ditongo. Ah, então eu tenho 2 paroxítonas já. E diabetes, separa o diabetes. E ele botou tudo acentuado para facilitar a sua vida, tá vendo? Aí tá acentuado lá, faz a mesma coisa, bota o trequinho lá. Pro, par. Onde foi que combinou? No pro. Ah, pronto, agora eu tô vendo. Eu tenho 2 paroxítonas e tenho uma paroxítona. Aí eu, proparoxítona. Aí eu desço. Todos são paroxítonas? Não. 1 proparoxítona e 2 paroxítonas? Sim. Letra B de bola. Aí no você tem 2 paroxítonas e uma paroxítona. Como é isso? 2 paroxítonas e uma paroxítona. Esse cabo às vezes faz uma leseira.
2 vocábulos paroxítonos. É assim. Eita! A B e a D estão iguais, gente. Mas acho que ele quer na sequência. Então, na sequência, você tem 2 paroxítonas e 1 proparoxítona. Então, você tem a letra D de dado. Né? Na letra B tem 1 proparoxítona, mas ele não colocou. Ele botou na sequência. Tá certo, gente. Ele tá certo. A leseira dele foi fazer essa letra C. 2 vocábulos paroxítonas e 1 paroxítona. 3. Todos são paroxítonos. Se você marcar A, você marca C. É uma leseirinha aí, eu acho isso. Isso deixa a gente até confuso, né? Um negócio desse. Então, realmente, na sequência, você tem as 2 primeiras, são paroxítonos, letra D, e a última é proparoxítono. Então, marca-se a letra D de dado. Vai para 17, deixa eu ver. Não, 17 é sinônimo. Eles gostam muito de sinônimo para ensino fundamental. Aí ele diz, o trabalho escravo não é somente uma violação, viu? Violação, não é uma violação não, é uma violação. Trabalho escravo não é somente uma violação trabalhista. O adjetivo análoga, não, tem antes. Mais de 50 mil trabalhadores foram libertados de situações análogas de escravidão. Depois tem a outra. O trabalho escravo não é somente uma violação trabalhista. Adjetivo análogas e o substantivo violação podem ser substituídos. O que é análogo? Semelhante, igual. Né? Análogo, semelhante, igual. E violação? Pode ser transgressão, pode ser desobediência à regra. Né? Aí eu já vou pensando nisso e eu escrevo isso em cima da palavra. Viu? Análogas, iguais, semelhantes. Violação, transgressão, desobediência à regra. Aí eu desço. Então, tem lá semelhantes na letra B, mas tem depois obediência. Aí tem na D, semelhantes e desobediência. Pronto. Desobediência à regra. Letra D de dado. Marca-se e vai-se embora para a 18ª. Analise na manchete. A manchete é trabalho escravo ainda é uma realidade no Brasil. As relações entre sujeito e predicado. Olha, gente, a gente aprendeu isso hoje. Quem ainda é uma realidade no Brasil? Trabalho escravo, sujeito. Aí o que é que eu faço? Trabalho escravo, trabalho é o núcleo, não é? Trabalho é o núcleo, então isso é um sujeito simples. Quem ainda é uma realidade no Brasil? Trabalho escravo. Trabalho é o núcleo, escravo é a adjunta do nominal, que é um adjetivo, está junto, a adjunta do nominal. Então, sujeito simples. E o predicado é, ainda é uma realidade no Brasil. Aí eu olho o quê? O verbo. Esse predicado, olha o verbo. Qual é o verbo? O verbo ser. É. E depois dele tem uma qualidade, tem uma realidade no Brasil. Trabalho escravo igual a realidade no Brasil. É. Então esse verbo é de ligação. Então a realidade no Brasil é predicativo do sujeito ou núcleo do predicado nominal. E esse verbo ser é o verbo de ligação. Ah, então pronto. Tá vendo? Tem um predicado nominal, um sujeito simples, um verbo de ligação e um predicativo do sujeito ou núcleo do predicado nominal. Com esse riscado na prova, que eu estou vendo e fica melhor do que eu estar elucubrando ainda, aí eu desço. Aí vou marcar. Olha, o verbo ser é um verbo de ligação? Sim. E por isso pode-se dizer que se trata de um predicado nominal? Sim. Então eu boto o que aí, Rodrigo? Um Vzinho? Vamos botar um Vzinho aí? Bota um Vzinho aí nesse primeiro e já desce. Com certeza, que é Vzinho, então risco a letra A, risco a letra C e vou trabalhar com B, D e E. Aí eu vou analisar, viu? Aí quando eu olho, eu risco A e C. Aí eu vou olhar, B tem VV e D tem VF e VF. Então é só agora eu olhar se é falso. Entendeu? Porque se eu olhar a terceira, a segunda, se é falso, eu já elimino D e E e marco B. Entenderam isso? É assim que a gente tem que fazer. Aí eu volto, vou olhar se a segunda é falsa. O sujeito do verbo ser é trabalho escravo. Sim, lembra que você riscou lá em cima? Ó, vamos voltar, tá vendo? Trabalho escravo. É. Ah, então é sim. Tendo como núcleo escravo? Não. Então a segunda é falsa. Então, como a segunda é falsa, eu não posso eliminar ainda. Eu vou eliminar agora na terceira, eu não posso olhar para a quarta. Vou eliminar agora. Já eliminei a B, passo um risco na B. Vou trabalhar agora só com D e E e só vou analisar o terceiro item. Não precisa analisar o quarto, não. Olha, o quarto já é falso.
Vamos ver o terceiro item. Se for verdadeiro, a gente marca E. Se for falso, marca D. Vamos para o terceiro item. Trata-se de um sujeito simples? Sim. Um predicado nominal? Sim. É verdadeiro, então você marca a letra E. Aí só para a gente aprender. A gente vai para a última. Temos um sujeito simples? Sim. Um predicado nominal? Sim. Pois o verbo ser é um verbo transitivo? Não. Então, realmente, a gente marcou a letra certa. A gente marcou a letra E. VF, VF. E aí você não precisou analisar o item 4. Tem gente, tadinho, que vai analisar tudinho para depois descer. Não. Aprenda aqui com a gente, a você também remir o tempo. Não precisa, se você, assim que marcar a primeira, você já desce, já vai eliminando quem não tem aquela primeira. E você já vai olhando qual é que você vai analisar depois para ter de remir o tempo, nem precisar analisar tudo, certo? Vamos para 19. Sobre a utilização do vocábulo tampouco no texto. Então, vamos a um comercialzinho enquanto eu copio aqui esse negócio. Olha, pessoal, agora ficou muito mais fácil você acessar o meu canal no YouTube. É só digitar www.youtube.com/professoraliette e lá você vai desfrutar dessas aulas e você vai ter todo o conteúdo gramatical. Eu espero você lá. Tchau! Pronto. Então, aqui, olha, esse tampouco, ele equivale a nem, a muito e a menos. Então, ele é o quê? Ele é um advérbio. É uma palavra que funciona como advérbio, né? Mas preste atenção. Significa também que ele pode funcionar como palavra denotativa. Lembra da palavra denotativa? Se ele vier junto de um substantivo, se ele vier junto de um sujeito, então ele não pode ser advérbio, porque advérbio não modifica substantivo. Como, Aliette, isso? Ora, se você começar uma frase assim, só Maria sabia da lição. Somente Maria, melhor somente Maria sabia da lição. Aí você, de imediato, você vai achar que somente é um advérbio. Quem sabia da lição? Somente Maria. Ah, esse somente está junto do sujeito. O sujeito é substantivo. Então, esse somente não pode ser advérbio. Vai ser o quê? Palavra denotativa. A mesma coisa vai acontecer com esse tampouco. Quando ele acompanhar um sujeito ou qualquer função sintática que seja representada por um substantivo, ele não vai poder ser advérbio. Ele vai ser o quê? Palavra denotativa. Se eu disser, por exemplo, assim, as crianças não entraram na casa, tampouco o bombeiro. Tampouco o bombeiro entrou na casa. Então, aí já não vai ser mais advérbio. Vai ser o quê? Palavra denotativa. Por quê? Porque acompanha o sujeito. Mas você diga assim, Maria comeu e José nem tampouco viu. José nem viu. Aí esse tampouco já está modificando o verbo ver. Aí já vai ser um advérbio. Então eu escrevo assim, ó, tampouco. Quando é nem, quando é muito menos. Mas quando é tão pouco, eu escrevo assim. Aqui não é tão pouco. Dá uma relação como se fosse de adversidade. Certo? Mas aqui não. Aqui é tão, advérbio de intensidade, e pouco. Maria comeu tão pouco. Maria comeu pouco. Mas não foi um pouco, pouco. Foi mais do que pouco. Foi tão pouco. Entenderam? Então, é um advérbio que modifica outro advérbio. E aqui em cima não. É um advérbio só. E se ele acompanha um substantivo, palavra denotativa. Certo? Ah, eu já sei disso. Aí, quando eu sei disso, eu desço e diz assim, tão pouco tem o mesmo significado de tão pouco. Não. A grafia não obedece à ortografia oficial. Obedece. É assim que se escreve mesmo. O uso de tampouco empobrece o texto, muito pelo contrário, enriquece. A grafia está correta? Está. E foi empregado no sentido de muito menos? Sim. Ou muito menos ou nem. Muito bem, marca-se a letra D de dado. Se trata de um advérbio? Sim. E no texto foi empregado com o sentido de muito pouco? Não. Então, realmente, letra D de dado. A gente caminha para a última e vamos voltar para a interpretação, né? O que ele fez, hein? Ele pegou, ele negritou níveis de sentimento de solidão e negritou o Brasil. É isso que eu olho logo. Ah, o que ele quer? Assinar a alternativa que apresenta na sequência a classificação correta para os termos destacados. Então, só vou olhar, nem precisa olhar aquilo ali em cima, tá vendo? Basta olhar isso aí, né? Para você aproveitar melhor, né, essas aulas, se inscreva, viu aí? Se inscreva. Vá lá na descrição do vídeo, naquele e-mailzinho, faça parte do grupo. Você só tem a ganhar, viu?
Ainda mais ajude a gente a chegar até o número 1000, porque isso aí melhora, inclusive, as aulas para vocês, né? Sistema de participar diretamente, já imaginou você participando assim diretamente, perguntando e respondendo na hora? Uma beleza. Então, olha, níveis de sentimento de solidão, ele quer que você dê a classificação correta. São alarmantes entre americanos, níveis de sentimento de solidão. Quem é alarmante entre americanos? Nível de sentimento de solidão, sujeito. Qual é o núcleo desse sujeito? Nível de sentimento. Ah, tá vendo? E qual é o núcleo do sujeito? O outro. O Brasil ocupa o segundo lugar. Quem ocupa? O Brasil. Ah, sujeito simples também. Sendo que níveis de sentimento de solidão é sujeito posposto, porque está depois do verbo. E o Brasil é sujeito anteposto porque está antes do verbo. Geralmente eles pedem isso. Então, já sabendo como é que a banca age, eu já vou me precipitando, mas não vou cair no precipício, não. Vou dar um pulo sobre o precipício. Aí, então, é um sujeito simples, posposto, e o segundo ele não tem na sequência, né? E o outro sujeito simples anteposto. Desço. Sujeito simples, A. Pronto, gente, só tem A. Olha uma lezeirinha, né? Marca a letra A e vai-se embora, nem lê o resto. Sujeito simples posposto ao verbo, sujeito simples anteposto ao verbo. Porque não tem sujeito composto, não tem predicado verbal. No outro tem predicado nominal, então tem sujeito indeterminado. Então você já marca aí a letra A. Tá vendo quanto tempo você economizou só porque você escreveu ali? Então vamos voltar agora para as questões de interpretação. Vamos voltar para o início da prova, para a gente pegar as questões de interpretação, porque aí pode ser que a gente precise ler o texto. Mas às vezes nem é necessário a gente ler o texto, porque só porque a gente já leu essas coisas todas, a gente sabe mais ou menos do que trata o texto. Primeira questão, tem esse texto aqui. O que é que a primeira questão pede? Ao relacionar os textos 1 e 2, eu vou para a questão, porque pode ser que não precise ler o texto. Ao relacionar os textos 1 e 2, nota-se que a abordagem feita sobre o uso do celular na sociedade atual é ou semelhante que ele quer ou diferente. Basta olhar isso, né? Vamos olhar se é semelhante ou diferente. Texto 1. Uma avózinha sentada, né? Os netinhos, tudo tique-tique-tique-tique lá no celular. E ela diz assim, obrigada pela visita, meus netinhos. Eu fico muito feliz. Será que ela está feliz realmente com essa visita? Os netinhos não estão nem se importando com ela, está todo mundo no celular. E ela sem celular, né? Olha a cara da bichinha como está triste. Olha a testa com esse vinco aqui, né? Então, o nariz vermelho, talvez, né? Querendo chorar, que a gente fica com o nariz vermelho quando quer chorar. Então, realmente, ela não está muito feliz, não. E está falando aí mal do celular, da interação que não está acontecendo. Muito bem. Vamos ver o outro. A tecnologia auxilia no desenvolvimento da ciência, da medicina, da agricultura, da indústria e na disseminação do conhecimento. Existe, porém, o outro lado da moeda. Se você faz parte de 68% que pega um celular assim que abre os olhos, de acordo com o levantamento da revista Time, ou dos surpreendentes mesmo 68% que acionam o aparelho ainda dormindo, misericórdia, segundo pesquisa da consultoria Deloitte, certamente está sucumbindo à tentação da conexão 24/7, que são 24 horas por 7 dias da semana. E talvez comece a perceber os efeitos nocivos dessa interação constante. Olha, está semelhante. Lá é uma crítica, aqui também é uma crítica, estão vendo? Dessas interações, dessa interação constante, e concorde com o que a jornalista americana Katherine Price diz em Celular, como dá um tempo, recém-lançado no Brasil. Ao mesmo tempo que estamos ocupados, também nos sentimos ineficientes. Estamos conectados, mas somos solitários. Até que eu não vou ler mais não, viu? Vamos lá, que é semelhante. Se é semelhante, 1, 2... e eu tiro 3 e o 4 é semelhante, né? Aí vamos ver agora como é que é o semelhante. Eu elimino aí só o 3. Então, como eu elimino o 3, eu elimino a letra D e elimino a letra C. Não é isso? Faço um risco na C e na D eu trabalho com A, B e E, que tem 1 e 2. Ele nem analisa o 4, aquela questão que a gente estava falando, né? Ele nem analisa o 4, gente, então nem olha para o 4, porque ele não bota o 4 aí em canto nenhum. Então vamos lá para o 1. Semelhante, porquanto os dois textos concordam que, se por um lado a conectividade intensificou ainda mais as interações humanas, por outro nos tornamos mais solidários. Está certo.
Um está certo. Então, se um está certo, a gente elimina a letra A, né? Fica apenas agora com B e E, certo? Fica agora com B e E. Voltemos para o 2. E agora é só você analisar o 2 e nem precisa analisar o 3 e você já marca. Tá vendo como é rápido? Então, vamos para o 2. Semelhante, sim, porque os dois textos levantam questionamento a respeito do autocontrole do indivíduo diante das tecnologias. Sim, o 2 também está certo. Então, você marca a letra B de bola, né? Porque o 2 está certo. E você, olha, nem precisou, né, ler o 4, porque o 4, embora tenha um nome semelhante, ele não leva em consideração. Mas isso não é para anular a questão não, viu, minha gente? Simplesmente ele não considerou, botou ali e não considerou. Leseira dele. Segunda questão. Considerando a ideia central do texto 1, qual foi a ideia central? Lembra a velhinha sentadinha, com o narizinho vermelhinho, querendo chorar, os netinhos tudo no celular, e ela muito obrigada, que está muito feliz, né? A ideia central é ali, ela não está feliz. A partir da junção dos recursos visuais, o narizinho vermelho, o vento na testa, aquela posição dela, né? E os meninos tudo tic, 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 e os verbais, o que ela fala, ela diz que está feliz, mas a gente vê que ela não está feliz. Pode-se afirmar que a expressa só pode ser ironia, que ela não está feliz. Ali não está tendo empatia, estou tendo empatia com o celular, com a avó não. Não está tendo compreensão, nós estamos compreendendo que é uma pessoa idosa que merece atenção. E nem presunção, eles não estão sendo presunçosos, eles estão sendo desatenciosos. Então, realmente, B, ironia. Quando ela está feliz, ela está dizendo o contrário. A gente fez a terceira, fez a quarta, fez a quinta, não fez a sexta, certo? Avalie V, verdadeira, e F, falsas, proposições abaixo com relação ao texto acima e em seguida responda ao que se pede. Então, a gente vai ter que ler o texto, porque tudo sai em relação ao texto, né? Então, vamos ler o texto. Para que ninguém a quisesse, é o nome do texto, é um conto, né? Porque os homens olhavam demais para sua mulher, mandou que descesse a bainha dos vestidos e parasse de se pintar. Então, significa que ele estava achando que ela traía. Aí eu já vou pensando, certo? Que aí, no que eu faço essas elucubrações, quando eu chego lá embaixo, eu já posso marcar. Então, ele achava que a mulher atraía a atenção dos homens por causa das pernas à mostra e por causa da pintura. Apesar disso, sua beleza chamava a atenção. Então, não eram só as pernas e a pintura, a beleza dela, natural. E ele foi obrigado a exigir que eliminasse os decotes, e seus à mostra. Jogasse fora os sapatos de salto alto, que o sapato de salto alto empina o bumbum. Só fica mais bonita, fica mais alta, fica mais elegante. Jogasse fora o sapato de salto alto. Dos armários, tirou as roupas de seda, da gaveta tirou as joias. Gente, e ele deixa a joia acentuado. Não se acentua mais joia, ele deixa. Por isso que eu botei um SIC. Quem botou esse SIC aí fui eu. Vamos achar que eu não errei quando copiei. Quem errou foi ele. E vendo que ainda assim um ou outro olhar viril, quer dizer, viril aquele olhar sensual, né? Se acendia a passagem dela, pegou a tesoura e tosqueou-lhe os longos cabelos. Que homem gosta de cabelo grande. Não sei que mistério é esse. Já me disseram que é porque guarda cheiro do perfume aqui, e a pessoa gosta de dar um cheiro no cangote e sentir o perfume. Já me disseram isso. Agora podia viver descansado, porque ninguém estava mais olhando para ela. Ninguém olhava duas vezes. Homem nenhum se interessava por ela. Esquiva como um gato, não mais atravessava praças e evitava sair. Tão esquiva se fez que ele foi deixando de ocupar-se dela, permitindo que fluísse em silêncio pelos cômodos, mimetizada com os móveis e ações. Mimetizada significa assim, tão igual, que quando você olhava, ela estava como que fazendo uma coisa para ser igual àquilo que nem se destacava mais. Uma fina saudade, porém, começou a alinhavar-se em seus dias. Não saudade da mulher, mas do desejo inflamado que tivera por ela. Então ele trouxe um batom. No outro dia, um corte de seda. À noite, tirou do bolso uma rosa de cetim para enfeitar-lhe o que restava dos cabelos. Mas ela tinha desaprendido a gostar dessas coisas. Nem pensava mais em lhe agradar. Então ela fazia aquilo não para agradar os homens, mas para agradar ele. Largou o tecido em uma gaveta e esqueceu o batom. E continuou andando pela casa de vestido de chita, enquanto a rosa desbotava sobre a cômoda. É bonito. Marina Colasan sempre tem contos bonitos, né? E esse conto é muito bonito. E essa é a analogia que ela faz, a rosa com a mulher. Ela estava desbotando a rosa, desbotando sobre a cômoda. Não, nada, não pode continuar. Então vamos olhar. Trata-se de um casal, sim, homem e mulher,
Tem um chat aí? Tem alguém falando aqui, gente, a gente vai atender agora o chat. Dizem que os cabelos são a beleza das mulheres. Sim, a moldura, né? Dizem que é a moldura do rosto da mulher. Acabou-se minha beleza. Aí, trata-se de um casal homem e mulher, sim. Que tem um relacionamento harmonioso? Não. Porque ele tinha esse ciúme doido dela, a ponto de fazer com que ela ficasse desse jeito. E por isso a mulher mostrava-se feliz com a vida que levava? Não. Então aí, bota um Fzinho, Rodrigo. Vamos botar um Fzinho aí, nesse primeiro. E a gente desce, elimina A, elimina B. A gente vai trabalhar só com C, D, I, E. Se a gente, no segundo, marca F, a gente já marca a letra D. Estão vendo? Para a gente remir o tempo. Então, vamos para o segundo, para a gente ver se a gente já marca a letra D. Se pede, né? Então, é uma relação de casal, sim, em que o homem exerce poder sobre a mulher, sim. Desrespeitando a forma de vida dela, sim. É verdade. Então, se é verdade, a gente não marca ainda a letra D. A gente eliminou a letra D. E a gente fica entre a C e a E. Então, agora na C e a E, a gente pode marcar. Não precisa analisar os dois últimos. É ótimo essa prova, né? A gente não analisa tudo. A gente vai analisar tudo. A gente não. A gente já sabe, vai descendo. Vai descendo, nem na boquinha da garrafa. Vai descendo lá para você marcar e já ir anular. Então, quando a gente vai descer, a gente vai analisar agora o terceiro item. Porque se for verdadeiro, você marca C. E se for falso, você marca a letra E. Então, a gente desce, sobe. O homem pretendia ajudar a sua mulher? Não. Ao exigir que mudasse a forma de se vestir? Não. Ele pretendia anular a personalidade dela. Então, é falso. Então, vai ser falso, verdadeiro, falso. Então, a gente desce, falso, verdadeiro, falso, marca a letra E já. E não precisa você ler os dois últimos itens, certo? Que seriam os dois últimos itens falsos. A mulher aceita satisfeita a condição imposta pelo marido? Não. Ela se acomoda, mas não está satisfeita. O homem exerce influência sobre a forma da sua mulher se vestir, mas isso não muda a forma de ser dela? Muda. Então, realmente, os dois seriam falsos. Sétima questão, a gente já fez. A oitava. Pronto, a oitava a gente não fez. No último parágrafo, a mudança de comportamento da mulher. Lembre que no último parágrafo, ela está acomodada, ela não quer mais o batom, ela não quer mais a seda. E ele faz aquela comparação com a rosa desbotada em cima da cômoda. Aí você não precisa nem mais ir, você vai aqui. Acabou perdendo sua identidade? Sim. Demonstrava agradecimento ao marido? Não. Era uma esposa obediente e a mudança só lhe fez bem? Não. Não obedeceu ao marido? Obedeceu. Estava feliz? Não. Então, realmente, letra A. Oitava questão, letra A. Fizemos a nona, fizemos a décima, terminamos, né? Terminamos a prova e se você quer o recurso das questões 10 e 14, então entra aqui embaixo, se inscreva no canal e entre aqui no e-mail, que a gente vai mandar por e-mail esse recurso para você. E o recurso vai estar bem embasado, principalmente aquele de gramática, que é o melhor para embasar, porque é só você citar a página da gramática e eu tenho aqui um bocado de gramática aqui em casa para a gente fazer. E o outro a gente vai ter que elucubrar a respeito, porque é interpretação. Vai ter que aceitar, né, o caso. Então, gente, por hoje é só. Espero vocês na próxima aula, que a gente vai comentar a prova, que é do nível médio e do nível superior na próxima aula, tá certo? E aproveitem essa para saber o tipo de questão que cai desse VF, para você já ir marcando, já vai lá embaixo, já vai eliminando, saber o que vai cair de análise sintática, variedade linguística vai cair, então vocês já aproveitam isso aí. A diferença de que relativo para o que é questão integrante, muitas vezes eles pegam isso, a oração adjetiva explicativa tem vírgula, gestiva não tem. Que é integrante? Substitui por isto. Que é relativo? Substitui por qual e suas variações. Então quase sempre cai isso. Sujeito anteposto, eles falam muito disso. Sujeito posposto, a concordância, e eles fazem realmente umas questões bem facilzinhas, sendo que na fundamental eles colocam mais interpretação. Por hoje é só, espero vocês na próxima aula, hein, gente? Tchau!